Olá a todos, tudo bem com vocês? Passando por aqui hoje, no meu caminhão, na minha hora de pausa, e aproveitei para dizer um pouquinho sobre um assunto muito importante que está registrado lá em Mateus, no Novo Testamento, que aquele texto que todos nós já ouvimos falar e já falamos também, e eu creio que esse texto tem muito a dizer para nós. Aqui está até uma ironia de Jesus falando daqueles que o praticaram a iniquidade, que ele nunca o conheceu. Então, vamos aqui o texto. Lá no capítulo 7 e o versículo 23 está escrito: Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que é o pecado de Avon no original. Lembre que Jesus respondeu isso porque no versículo 21 ele diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estais nos céus. Queridos, então por que Jesus falou essa ironia? Uma que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. E porque quando se trata nesse grande dia do julgamento final, muitas pessoas chegarão diante de Deus falando que fez sinais, milagres, expulsaram o demônio, fizeram muitas coisas no mundo religioso em nome de Jesus. Mas a resposta de Jesus foi uma resposta irônica, que diz, então lhes direi, nunca vos conheci. Aqui está essa ironia, falando exatamente desse contexto, desse presente século, nesse mundo nosso físico, Cronos, falando da vida cristã de cada um de nós. A vida religiosa, ela não é avaliada pelos sinais, por aquilo que você fez, por aquilo que nós podemos fazer ou não, através de sinais ou usando argumentos e etc., no nome de Jesus. Ou talvez pensamos que estamos fazendo uma obra para Deus, em nome de Deus, mas na verdade com a motivação e o coração errado. Então, o que é este pecado de iniquidade? Veja que as pessoas aqui, elas eram religiosas, entendeu? Não eram ímpias, eram religiosas, que supostamente faziam milagres e sinais em nome de Jesus. Agora, o texto de Mateus, do capítulo 7, na verdade começa no capítulo 5, 6 e 7, que foi o primeiro sermão que Jesus começou no início do seu ministério, quando ele falou das qualidades, a forma, o estilo de vida e o modo como nós devemos vivermos aqui nesse tempo, nesse crivo, habitando nesse corpo, né, e tendo a nossa consciência do bem e do mal, a dualidade dentro de nós. Então, você é o árbitro da sua própria consciência, né? Qual é o motivo? Qual é a nossa motivação de fazermos a obra de Deus como nós tanto falamos ou pensamos que estamos fazendo, mas muitas vezes com o coração e a motivação errada, baseado em talvez em questões dessa vida, questões para nós mesmos, para o nosso ego, nosso conforto, a nossa riqueza e assim por diante. Então, note bem que naquele dia tudo será checado. Hoje, nesse tempo, o que está sendo avaliado é a nossa motivação, o nosso desejo, o nosso interior. Lembre-se que Deus, ele não é invisível. Deus, ele é visível nesse tempo, na vida das pessoas. Todos nós somos uma centelha. Nós expressamos Deus daquilo que Salomão falou. Não existe uma centelha, existe o Espírito de Deus em nós, entendeu? Então, a nossa avaliação não está vertical, está na horizontal, em relação ao próximo. Então, Jesus mesmo falou aqui, então lhes direi claramente, nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Esse pecado de iniquidade é o terceiro nível. Nós chamamos no original o pecado de Avon. Existe o pecado Chatá, Péché e Avon. O pecado Chatá é aquele pecado que nós sempre cometemos com nossos filhos, ou nossa família, os nossos colegas de trabalho, um pecado assim insignificante, mas é um erro. Quando você olha no original, pecado é erro, né? Que é a doutrina que você aprende lá na teologia, Matia, que é o ensino, a doutrina do pecado, entendeu? Mas na verdade é errar o alvo, ou seja, é erro, o pecado é erro, tanto como Chatá, Péché e Avon. Só que o pecado de Péché é um pecado de transgressão, e o pecado de iniquidade, como esse está aqui, é um pecado de iniquidade, que é o pecado Avon. Esse é o pecado mais grave, é quando você está fazendo uma coisa já sabendo do erro, sabendo que aquilo é errado e continua fazendo. Então nesse caso aqui, se tratando de religião, da obra de Deus, muitas pessoas estão supostamente fazendo uma obra de Deus, pensando que é para Deus, mas na verdade elas estão fazendo para si próprio, para o seu ego, para o seu conforto, misturando a questões de igreja com o sistema empresa, negócio, e envolvendo a igreja com a política, com o Estado, com as coisas dessa vida e assim por diante, tomando proveito próprio, sem falar das confusões que existem dentro do sistema religioso. Muita mistura, muitos erros, muitas complicações, aonde tem a falta de amor, da caridade, do respeito realmente para com o próximo. E nós entendemos que este pecado de iniquidade, ele é um pecado terrível. É esse pecado que as pessoas serão condenadas. Na verdade, elas já estão sendo condenadas quando elas praticam esse pecado de iniquidade. Você vê que tanto é para ímpio, para todos nós. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida cristã, e aquilo que nós estamos fazendo. Será que essa obra que você, que eu, que nós estamos falando, que estamos fazendo, é realmente a obra de Deus? O que se resume à obra de Deus? Eu vou dizer para você, a obra de Deus se resume ao próximo. A obra de Deus não é questão física, não é prédio, não é estação de rádio, de televisão, né? Não é nada disso. A obra de Deus se resume ao próximo, tanto no amor como na caridade. E você vê aqui esta religião verdadeira, como está escrito lá no livro de Tiago. Como que estão as viúvas, os pobres, as necessidades dessas igrejas locais, dessas megas igrejas que hoje se tornou obras faraônica e sistema empresarial, viu? Então nós devemos tomarmos muito cuidado, porque nesta vida nós estamos sendo avaliados, crivados em relação à nossa prática, à nossa ação, o que nós estamos fazendo com aqueles que estão próximos de nós, tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês podem ter essa luz, esse entendimento de que essa ironia que Jesus falou é uma ironia que representa para que nós possamos entender que naquele dia não vai haver diálogo e vai ser um juízo. Hoje Jesus é o nosso, vamos dizer, ele é o nosso mestre, ele é o nosso advogado, como diz a Bíblia comum, mas naquele dia ele será o juiz. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, só que nesse tempo presente, por isso que ele afirmou, naquele dia, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, porque Jesus estava nesse tempo físico, presente, de Cronos, entendeu? Por isso que ele usou essa ironia, falando, apartai-vos de mim,
que eu não conheço. Mas é claro que o Espírito de Deus, de Cristo, que é um só, ele conhece todas as coisas. E exatamente naquele tempo, por meio da nossa consciência, do nosso psique, da nossa motivação interior, o Espírito de Deus saberá e sabe, melhor dizendo, todas as coisas. Tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo está sendo registrado no nosso psique, na nossa consciência. E naquele dia, no mundo imaterial, todas essas coisas serão patentes diante de Deus, desse grande juízo que é o próprio Cristo. Amém?